Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Inana, Clínica de Biomedicina Estética, apresentam Bem Viver. No programa Bem Viver de hoje, nós vamos falar sobre o climatério e menopausa, períodos que atingem as mulheres quando a vida reprodutiva está chegando ao fim. Você vai aprender que cuidar da organização da casa pode ser muito mais importante do que você imagina, trazendo bem-estar e mais saúde para o dia a dia. Tem dicas, tem informações e muito mais. Fique com a gente, o Bem Viver está começando. Louça suja na pia, documentos espalhados, uma xícara esquecida na sala, roupas jogadas pelo chão. Uma casa desorganizada, muito mais que incômodo visual, pode provocar uma série de transtornos, desde o estresse, depressão e ansiedade, até doenças físicas como obesidade, diabetes e alergias respiratórias. Confira uma entrevista com a Personal Organizer Thaisa Bortoluzzi. A organização, ela está totalmente voltada para a saúde. Por quê? Porque ela está ligada à saúde física e mental. E eu sempre digo que eu começo a organização, às vezes sou contratada para organizar toda a casa. Quando eu começo, é pelo closet. Por quê? Porque o closet é onde tu começa o teu dia, onde tu vai procurar tua roupa para sair, tu tem uma reunião às vezes, tu precisa daquela peça que tu imaginou vestir naquele dia, então tu precisa estar com ela organizada no lugar certo para que tu não perca tempo, que hoje tempo realmente é um luxo, né? Então tu não pode perder tempo e tu também não pode sair estressado de casa, né? Então o primeiro lugar é o closet. Parece que a organização ela tá totalmente voltada para o mundo feminino e eu recebo muito feedback dos homens, isso é muito legal, porque às vezes, pode pensar aí que é uma frescura, de repente, faz tu mesma. Só que depois que eu passo pelas casas, eu recebo esse feedback masculino, que é realmente o quanto mudou o dia a dia, o quanto para eles foi interessante, aquela correria, às vezes algo que eles nem se preocupavam, mas eles começam a visualizar depois de estar com a casa organizada. Então, realmente, além de eu perceber essa mudança, eu recebo esse feedback realmente positivo do quanto aquilo foi importante para o dia a dia da casa. O que as pessoas precisam cuidar dentro desse local, assim, do closet? São as roupas, a quantidade de roupas ou como guardar as roupas? Então, eu acho que uma coisa vai levando a outra. Primeira coisa, assim, esse passo inicial que é o quê? É o desapego. Que às vezes a gente falando sobre descarte parece que é algo que realmente tá descartando, e não, é um desapego, é realmente tu visualizar aquilo que faz sentido realmente que tu tenha no teu armário, né? Porque às vezes tu tem um acúmulo de informações ali que tu nem sabe mais o que tu tem, então fazer essa limpeza prévia, né? Essa limpeza visual de realmente tu ter ali o que faz sentido, então começa por aí. Aí, a partir disso, tu começa a ter o quê? A categoria, a gente saber que realmente onde tem camisas, onde tem manga curta. Então, tendo essa lógica, se torna muito mais fácil no dia a dia para tu te vestir, né? Então, começa por aí e vai seguindo passo a passo. A cozinha, eu sempre digo que assim, aqui, totalmente voltada à saúde física, né? Porque é aquela saúde do quê, gente? Às vezes o pote hermético parece ser um investimento desnecessário, só que aí tu precisa realmente ter um pote o quê? Bem vedado, que realmente vai conseguir deixar aquela qualidade no teu alimento. E o que eu vejo muito nas cozinhas? É essa questão da higiene, né? É a limpeza realmente, é ter menos é mais, e também tu ter aquela economia financeira, porque o que eu vejo muito nas cozinhas é um acúmulo de alimentos vencidos, porque normalmente eu tiro sacolas de alimentos vencidos que as pessoas não percebem que aquilo tá ali, e quando vai no mercado não consegue nem enxergar o que tem dentro acaba da comprando dispensa, novamente, vai comprando novamente, e aí quando vai ver, opa, eu já tinha, e aí já estava vencido. Então o pote hermético ele traz esse benefício.
que é realmente ter uma boa vedação para que não venha causar um dano no alimento e realmente ter essa qualidade, né, na hora do alimento, do preparo, realmente essa higiene, é tu visualizar. Esse pote aqui, por exemplo, ele é todo transparente, então tu pode botar ele numa gaveta, tu consegue visualizar em cima, se for numa prateleira, tu consegue visualizar e consegue ter o quê? Que a gente sempre coloca embaixo o prazo de validade daquele alimento, para que realmente tu tenha esse cuidado. E essa geração realmente de economia na hora de ir no super, né? Thaís, agora um segredinho aqui que ninguém nos escute, aquela história do saquinho com um atilho ou até com o grampinho ali, não pode? Não pode. Eu tenho na minha casa e muitas pessoas devem ter, não pode, então. Muita gente tem. Hoje, claro que existem alguns prendedores que são próprios realmente para tu ter na tua despensa. Mas fica feio, né? Fica feio esteticamente e ele realmente vai te trazer aí um problema futuro, que é realmente tu já tá com esse alimento aberto. Então eu sempre digo que o quê? A gente precisa do quê? Os potes herméticos pra gente colocar ali o que tá em uso naquele momento. Então é bem importante na hora da compra, comprar algo que tu veja que realmente aquilo condiz com a tua rotina desse supermercado, né? Pra que, olha, eu uso muito arroz, então tem que ter um pote maior que realmente vai comportar ali 1 quilo, 2 quilos de arroz. Porque sempre tem que pensar que aquela ideia do prendedor, realmente, tu vai pegar, ele pode estar até no prazo de validade, mas se tu for realmente olhar ali, ele pode ter criado caruncho. E é um exemplo do quê? Aquela salada, tu quer aquela salada fresquinha, às vezes tu vai numa horta que, orgânica, tu acaba comprando em maior quantidade. Então faz aquela boa higienização realmente dos alimentos, faz aquela secagem, tem aqueles secadores de salada, né? Então tu consegue secar bem a salada e conservar também num pote bem vedado. Esse aqui ele não tem a vedação deste, mas ele não tem nenhuma entrada de ar. E além disso, aqui ele tem na verdade, mas tu pode fechar ele aqui e deixar ele fechadinho dentro da geladeira para conservar aquela salada fresquinha. Porque aí aquela salada de alface, tu vai comer, já tá murcha ou ela queimou na geladeira, porque às vezes queima na geladeira por estar úmida. Então tu deixando aqui dentro, realmente tu vai conservar ela sempre fresquinha, sempre crocante e fica esteticamente também mais bonito, organizado. Né? Tu acaba sendo uma orientadora, né? Acaba ensinando a pessoa a ter a casa um pouco mais organizada. Sim, existem alguns processos, né? Que é o quê? Às vezes eu tenho clientes que eu tenho pacotes mensais, onde eu vou fazer a manutenção do processo que já foi feito, tá? Isso existem alguns clientes que sim, mas eu sempre digo que a organização, eu sempre uso esse termo, a organização ela tem que ser orgânica, tem que ser algo que realmente funcione sem eu ter que estar ali. Então eu sempre deixo uma organização, sempre naquele processo de treinar uma funcionária ou mostrar realmente para a dona da casa se é ela que vai organizar as roupas dela, ou se é ela que cuida, se é a dona da casa realmente que cuida da casa, sempre eu dou um mini treinamento ali para que ela mantenha tudo aquilo. E o que eu percebo muito? As pessoas realmente elas conseguem manter, porque depois que elas veem que aquilo ali, assim, ó, é uma paz depois que tu vê tudo organizado e tudo tendo o seu devido lugar, que tu não te sente mais à vontade de deixar algo fora. Então tu já começa a ter uma mudança de hábito, que é isso que eu digo, a organização ela tem que ser uma mudança de hábito, né? Tu tem que começar todos os dias, tu vai treinando aquilo para que aquilo realmente vire uma rotina normal da casa, não uma neura. Eu sempre falo isso, não levem a organização para o lado neura. Que aí acaba ficando o lado negativo da organização. Porque daí se torna algo pesado. E não pode. A organização ela tem que ser algo leve, ela tem que ser algo que tu faça com prazer. A gente está aqui num dormitório agora, porque é uma parte também muito importante a questão de guardar as roupas de cama, né, Thaís? Há muitas dúvidas, as pessoas não sabem se usa o saquinho que vem da loja, se tira, se guarda dobrado. Como é que faz essa parte da organização? Que é o quê? Vem com a embalagem da loja, que é toda em plástico e continua sendo guardado ali. Não façam isso. Não façam isso, gente. Assim, ó, embalagem para ser guardado, se tu precisa realmente dessa embalagem, porque às vezes eu vejo muito que o pessoal, eu guardei aqui no plástico que veio, ou veio da lavanderia, que é um problema, gente, porque assim, ó, chegou da lavanderia, tira daquele plástico, tira daquela capa. Aquela capa, ela é só para um transporte, para que tu não suje durante o transporte. Depois disso tem que ser tirado, por mais que ele esteja bem
bem sequinho, ele não vai ter ventilação ali, né? Então ele realmente vai começar a criar um cheiro. Então quando tu vai tirar, de repente, lavei agora, aí vou usar o inverno que vem. Quando tu for tirar, mas eu lavei e agora tá com cheiro, ele vai ficar. Então, quando for toda uma capa, toda em plástico, tem que ser retirado, gente. Essa capa, ela tem que ser dispensada. Descartar. Tá, mas aí guarda como, Thaisa? Então, eu trouxe aqui um exemplo que é uma das embalagens que pode ser. Essa aqui é uma embalagem que eu tenho até para fornecer para alguns clientes, que é um pack. O que é esse pack? Ele tem, aquela velha embalagem lá de edredom, que tem os fechinhos, e aqui ela tem um visor em plástico para enxergar o que visualizar o que tu tem ali dentro, e ela tem aqui toda uma proteção em TNT, que tem uma gramatura mais forte, né, mais resistente, uma gramatura maior, aonde realmente vai ter essa ventilação naquela roupa de cama. Então essa seria uma embalagem muito boa. Para colocar lençol, colocar toalhas também no toalhas dia a dia. também. No dia a dia isso tem que estar guardado. Tem que estar guardado. Não necessariamente. Essa embalagem aqui, ela é guardada assim, ó, coisas que tu tem que realmente, é só para visita. Que eu sempre digo que isso não existe, né? Visita somos nós na nossa casa. A gente tem que usar o que a gente tem. Eu sempre digo isso, guardo do meu casamento há 20 anos. Ok. Teu filho, de repente, não vai querer depois então, pro enxoval dele. Usa o que tem. Tem roupas de cama que podem ir dentro do closet, porque de repente tu não tem uma rouparia separada. Se tu tiver, excelente. Mas hoje a gente vê muito apartamentos muito pequenos, casas pequenas, que realmente tu acaba tendo que organizar no teu closet. Então sempre eu aconselho o quê? Não precisa deixar naquela área nobre do teu armário. Essa área nobre é pro teu dia a dia, é para algo que tu precisa imediato. A roupa de cama, ela pode ficar ainda mais para cima ou até mais para baixo. Para baixo sempre um cuidado ali em relação ao pó, mas em cima ainda é o mais aconselhável. Porque a roupa de cama, o que a gente aconselha sempre? Jogos de lençóis, tá? Primeira coisa, guardar sempre o conjunto para que tu não se perca na hora de tu... não sei onde é que tá a fronha. Não, então guarda todo o conjunto. Todo juntinho. Faz um pacotinho que a gente chama do lençol. Pegou inteirinho e leva para a cama para trocar. 3 jogos, mais do que suficiente para nós aqui no Sul. Por quê? Pode ser 2, só que aqui no Sul a gente tem esse problema da umidade, é muito frio, não secou, não tem secador em casa, então trocou, o outro foi para lavar, de repente aconteceu um acidente, tu tem um extra, então 3 jogos é mais do que suficiente. O mofo é um problema também, né, que as pessoas enfrentam dentro de casa, dentro do roupeiro, vai acumulando muito ácaros, fungos, também o que fazer com o mofo? Então, a questão do mofo, eu sempre indico o mofim. O mofim, ele é um saquinho que ele pode ser usado, inclusive, para materiais eletrônicos, enfim, que tu vai guardar, às vezes, dentro de uma caixa. Por quê? Porque ele não tem problema em criar água. Ele vai ficando durinhas, pedrinhas ali, mas ele não cria água. Então, ele não tem problema de danificar alguma coisa. Então, guardou, às vezes, numa caixa, que às vezes, mas eu tenho uma caixa que é de plástico, ela vai ficar vedada. Coloca ali esse mofim. E ele pode ser espalhado por dentro do teu armário. Tem um ganchinho, ele pode ir pendurado também. Eu conheço o trabalho da Thaisa já há bastante tempo, admiro muito, quero levar ela para minha casa, inclusive, porque eu tô fazendo tudo errado dentro de casa. Qual a última dica que você daria, então, para as pessoas terem uma casa mais organizada, para deixar o lugar mais leve, mais tranquilo? Termina o seu dia organizado. Termina o dia, pega uma cestinha e recolhe as coisas da casa. Às vezes tu tá ali com teu filho, às vezes tu tá, enfim, com teu marido, mas tu tá ali, tu acaba se espalhando um pouquinho. É um copo que tu tomou um vinho, uma taça que fica ali, é um copo com água que ficou ali no braço do sofá. Recolhe isso tudo antes de ir dormir e coloca no seu devido lugar ou deixa até nessa cestinha para que no outro dia tu possa fazer isso, colocar nos lugares. Por quê? Porque ao amanhecer, tu vai ver aquela casa mais plena. Então, isso realmente vai te dar aquela tranquilidade que está totalmente ligada à saúde, né? Cada vez mais os homens têm se interessado em cuidar da aparência, não só da forma, mas também da pele, do cabelo e até da barba. Se você faz parte desse grupo e não faz ideia por onde começar, confira esta dica aí, Nana. Sou Ana Piccolini, sou biomédica esteta, patologista clínica e bioortomolecular da Clínica Inanna. Os homens têm se cuidado cada vez mais, têm se preocupado com a sua aparência, com a sua autoestima e também com o seu bem-estar. A mesoterapia capilar ou intradermoterapia capilar são injeções, aplicações de vitaminas, de enzimas no couro cabeludo,
para fortalecer o cabelo, também para reduzir a queda capilar e assim evitar então com que fique algumas falhas no couro cabeludo de cabelo. A harmonização facial também é um dos queridinhos pelos homens, porque vem a harmonizar sutilmente, dar um ar mais natural, mas também corrigir algumas imperfeições. E para harmonizar e deixar natural, a toxina botulínica também nos auxilia, porque vai tirar aquela expressão de cansaço, de braveza do homem, melhorando então a qualidade da pele, melhorando também o aspecto e a aparência. A limpeza de pele, ela também é fundamental e é muito procurado por este público, porque além de remover todas as células mortas, ela também faz com que os próximos passos de uma higienização, o produto ser utilizado, tenha uma permeação melhor na pele. E juntamente da limpeza de pele, a luz intensa pulsada também é muito utilizado, fazendo com que remova aquele vermelhidão que muitos homens têm. Também faz um fotorrejuvenescimento facial e isso vai deixar o homem com uma aparência melhor e com uma saúde e qualidade da pele. Sem falar que reequilibra também a microbiota da pele. A fotodepilação ou a depilação com a luz intensa pulsada também tem sido procurado por este público masculino, para tratar a questão de foliculite na região da barba ou também aqueles pelos indesejados região de tórax, e ele tem um resultado bem efetivo. Quando a vida reprodutiva está chegando ao fim, boa parte das mulheres sente as manifestações da gangorra hormonal. Afinal, os ovários estão encerrando o expediente. A partir de agora, no Bem Viver, nós vamos falar sobre climatério e menopausa, com o objetivo de promover mais qualidade de vida para as mulheres. A menopausa nada mais é do que uma passagem na vida, né? Assim como a entrada na adolescência, assim como o período fértil, a menopausa é a parada das menstruações. É isso que caracteriza a menopausa em si. O climatério, ele já é todo o período que envolve esses anos anteriores à parada das menstruações e os anos que se seguem à parada das menstruações. Então, vai desde os primeiros sintomas, do início dos primeiros sintomas, que pode ser desde 5, 7 anos antes da parada das menstruações, até alguns anos depois da parada das menstruações. Então, ele, na verdade, a menopausa e o climatério, eles caracterizam a passagem do período de vida reprodutiva da mulher para o período de vida não reprodutiva, que os ovários vão parar de funcionar e a mulher deixa de ter ciclos menstruais e ter a capacidade de ter filhos e engravidar. O climatério, ele envolve todos os períodos. A menopausa é a parada das menstruações, mas o climatério é o antes, o durante e o depois da parada da menstruação. O mais comum, em termos de idade, de entrar na menopausa ou climatério, é dos 45 aos 55 anos. E numa média de 52 anos, mais ou menos. E como é que a mulher pode identificar isso? A mulher pode identificar um dos primeiros sintomas que costuma ocorrer é a irregularidade das menstruações. Então, ou o ciclo, que é o período entre uma menstruação e outra, encurta, ou ele fica mais longo. Então, tem mulheres que começam a menstruar a cada 24, 25 dias, antes com ciclos regulares, e depois elas passam, ou algumas delas passam a ter ciclos mais longos, a cada 2, 3 meses. Bom, a gente está falando em mulheres que não usam nenhuma anticoncepção nesse período, porque mulheres que usam métodos anticoncepcionais nesse período, a gente não tem essa alteração, que é a alteração do ciclo menstrual. Então, ela pode perceber como, por outros sintomas, né, as ondas de calor, que são os chamados fogachos, né, que eu acho que é o sintoma que mais interfere na qualidade de vida da mulher. O que são os fogachos? Os fogachos são ondas súbitas de calor
que geralmente são do tórax para cima, atinge tórax e face. Às vezes vem acompanhada de sudorese, rubor facial, palpitação, e podem ser, para algumas mulheres, bem desconfortáveis, porque isso às vezes acontece quando tu tá no meio de uma reunião, quando tu tá trabalhando, atendendo, e isso as mulheres se sentem desconfortáveis com isso, porque às vezes segue um suador que molha toda a face, cabelo. Então esse às vezes é um dos motivos de tratar. Uma coisa que é importante a gente falar é que os sintomas também dependem do estilo de vida, né? Então o entrar na menopausa pode não significar só a questão dos sintomas, ele pode significar para algumas pessoas uma coisa que hoje em dia é totalmente dissociada da menopausa, que é a senilidade, que é tu envelhecer. A qualidade de vida das mulheres aumentou muito nos últimos anos, então a expectativa de vida das mulheres 30 anos atrás, ela era 60 anos. Hoje a expectativa de vida de média das mulheres, segundo o IBGE, acho que uma pesquisa de 2019, fica em torno de 80 anos. Então a mulher vai viver mais ou menos 1/3 da vida dela nesse período da menopausa. E aí os hábitos de vida, como ela viveu até aquele momento, se ela fez atividade física, se ela tem uma boa alimentação, se ela está com peso controlado, tudo isso vai influenciar no que ela pode sentir ou não. Secura de pele, tá? Todos os tecidos que têm receptor de estrogênio, eles podem ter um maior ou menor grau de sofrimento com a entrada da menopausa, né? Quais são esses tecidos? O sistema urogenital, então a questão de parte urinária, a questão da atrofia vaginal, que causa desconforto na relação sexual, osteoporose, é uma das consequências da menopausa também, e dores articulares. Muitas mulheres começam a ter dores articulares nesse período e nem sempre isso está relacionado a uma doença reumatológica. Então, muitas vezes está associada à questão hormonal, que é a falta da produção do estrógeno e da progesterona pelo ovário. O melhor tratamento para menopausa, sem dúvida nenhuma, é a reposição hormonal, tá? É o que vai ter uma resposta melhor para a paciente em torno dos sintomas que ela sente. Mas todas as mulheres precisam usar hormônio? Não, nem todas as mulheres precisam usar. E algumas também não podem usar, em função de alguns eventos da vida dela que impeçam que ela use hormônio, e aí a gente tem que lidar de outras formas que não seja com a reposição hormonal. Consultar regularmente, a mulher fazer atividade física, a mulher se alimentar adequadamente, principalmente com uma dieta com poucos carboidratos. Controlar peso é muito mais do que estética, é importante para a saúde. Então, cada aumento de 5 quilos por metro quadrado no IMC aumenta o risco em relação a outras doenças que vêm associadas com a menopausa, em função não da menopausa em si, mas em função do próprio envelhecimento da mulher, da própria passagem do tempo para a mulher. A vida sexual das mulheres na menopausa, ela vai depender muito de como foi a vida sexual durante toda a vida. Isso não é muito dissociada uma coisa da outra. O que muda na menopausa, e as mulheres têm vida sexual sim na menopausa, o que muda na menopausa é que os tecidos vaginais, principalmente os vaginais, eles sofrem as alterações de atrofia. Isso pode levar a um maior desconforto na relação. E para tudo isso tem solução, né? Então elas podem usar cremes hidratantes vaginais, elas podem usar hormônios tópicos. Hoje tem algumas coisas muito promissoras, tipo laser de CO2 fracionado vaginal, que pode ajudar também a melhorar isso. Mas o mais importante de tudo é lembrar que a vida sexual ela faz parte
do sistema de avaliação de qualidade de vida. Então, manter a vida sexual após a menopausa é muito importante, porque ele é um fator avaliador da qualidade de vida das mulheres. Então, se elas têm algum problema, elas têm meios para identificar com o médico delas e tratar e poder melhorar a qualidade de vida de uma forma geral. A dica para as mulheres que estão entrando nesse período e que se assustam um pouquinho e acham que existe uma associação entre envelhecimento e menopausa é que elas pensem que, na verdade, elas têm uma expectativa de vida muito grande pela frente, que elas vão ter muito tempo ainda e que não existe uma associação entre entrar na menopausa e finitude da vida. Existe uma continuação normal. Então, elas vão continuar trabalhando, elas vão continuar tendo as suas atividades, né? A menopausa em si, ela não cria um CID, não cria uma doença, ela é só uma fase. Então, algumas sentem que ficam um pouco mais ansiosas, que ficam com o sistema cognitivo um pouco mais lento, mas isso tudo faz parte do processo natural de envelhecimento e que a gente tem que ir se adaptando. Ela é só uma passagem do período de vida reprodutivo para o pós-reprodutivo, né? Onde a gente pode continuar sendo produtivo em outras coisas, não em gerar filhos, mas a gente pode continuar sendo muito produtivo de uma forma geral, né? Obrigada, doutora Mari, por tantas informações. O Brasil sempre foi um exemplo mundial em campanhas de vacinação. Juntos enfrentamos e vencemos um surto severo de meningite, eliminamos a pólio e pudemos controlar a maioria das doenças que afetam principalmente nossos bebês e crianças. Confira uma dica Vivacin. Quem nunca teve medo de fazer uma vacina, uma injeção, né? Crianças ou os próprios pais por estarem levando os seus filhos para realizar um procedimento. Aqui na Vivacin, Clínica de Vacinas, a gente tem muito respeito em relação à dor, né? Os medos, pânico que as pessoas, tanto adulto, criança, né? Os pais, enfrentam diante do procedimento que vai ser realizado. Então a gente usa dispositivos para amenizar essa situação. A gente tem o Buzz, né, que ela é uma abelhinha na verdade, que ela tem um sistema de vibração e ela tem as suas asinhas que elas ficam armazenadas na geladeira. Então essa questão do gelo e da vibração, elas, quando a gente coloca no braço, né, no local onde vai ser aplicado, ou na perna da criança, quando a gente coloca essa abelhinha, ela vai vibrar e o gelinho, eles vão enviar uma mensagem para o cérebro. Então isso vai confundir, a gente chama que fecha o portão da dor. Há uma diminuição considerável, em média de 88% da dor na hora da aplicação. Para as crianças maiores, a gente utiliza aqui na clínica o óculos virtual de realidade. Então, no momento da aplicação, do procedimento, a criança vai colocar os óculos e ele vai contar uma história muito envolvente que a criança vai ficar totalmente distraída com o que está acontecendo ao redor. Então, isso facilita muito a aplicação porque ela não vai participar do procedimento em si. Aqui na clínica, a gente utiliza o dispositivo natural, que é a mamanalgesia, né? O que é isso? A gente incentiva o aleitamento materno durante a aplicação da vacina. Esse procedimento, assim, ó, ele tem resultados fantásticos. Então a criança fica acolhida, fica, né, em contato pele a pele com a mãe. O leite materno, ele funciona como um analgésico natural, tranquilizante. Os estudos mostram hoje que muitos adultos, eles evitam de ir no médico, fazer exames, né, por ter sofrido os traumas, né, em função de vacinas, injeção. Então, se a gente tem esses recursos para serem utilizados, que vai amenizar e vai tornar um adulto mais, né, livre de traumas e medos,
a gente deve fazer. Então a gente tem essas opções aqui na clínica, né, para contribuir para que esse momento de vacinação ele seja menos traumático possível. Estamos apresentando Bem Viver. Aqui na Inana, os homens encontram procedimentos e tratamentos que visam não só tratar esteticamente, mas também qualidade de vida. Os procedimentos masculinos, eles podem ser fotodepilação, a luz intensa pulsada, limpeza de pele, reequilíbrio da microbiota, a harmonização facial e a toxina botulínica, e também a mesoterapia capilar, tratamento para a queda de cabelos. Venha conhecer a clínica e saiba mais sobre outros procedimentos masculinos direcionados para você. Inana, beleza de dentro para fora. Rádio CDN, Central Diário de Notícias, 24 horas ao lado da comunidade. Voltamos a apresentar Bem Viver. Vamos agora até o jornalismo da TV Diário com uma reportagem muito interessante. Você já pensou em comer um hambúrguer saudável? Pois esse é o objetivo de uma pesquisadora da Universidade Federal de Santa Maria que desenvolveu uma técnica inédita. Uma pesquisa desenvolvida na UFSM busca tornar produtos cárneos processados em alimentos mais saudáveis ao corpo humano. Por meio da microencapsulação, a ideia é tirar gorduras ruins de hambúrgueres para adicionar ômega 3. A gente está retirando, né, essa gordura saturada para trazer saúde a esses alimentos. Então, a gordura saturada ela está justamente ligada a doenças cardiovasculares, né, que são aquelas doenças AVC, enfim, todas aquelas complicações cardiovasculares e também alguns tipos de câncer, principalmente câncer de próstata e câncer de mama. Eles estão ligados a esse alto consumo de gordura saturada. Então, quando se faz essa substituição, quanto maior a substituição, melhor vai ficar os índices de saudabilidade, né? Essa adição é feita por microcápsulas, que são invisíveis a olho nu e não alteram a consistência e nem o sabor do produto. Essa técnica que foi desenvolvida no meu doutorado, ela é uma técnica inovadora, por quê? Porque ela consegue tanto mascarar os sabores e odores a peixe, que são característicos desse nutriente, né, que é o ômega 3. Então, nós conseguimos fazer essa mascarar o sabor. Nós conseguimos também um gatilho para a liberação. Com essas microcápsulas que foram desenvolvidas nesse trabalho, não. Por quê? Porque ela não rompe no pH ácido do estômago. Ela só vai romper no intestino humano, que aí é o local onde é absorvido, né? O trabalho de Rosane repercute no meio científico internacional e rende contatos de empresas até da Europa. A W3, empresa criada por Rosane, está incubada na UFSM e deve começar a fornecer insumos para outras empresas até o final do ano. Nós estamos, sim, em desenvolvimento para aplicação em diversos produtos, né? E esses produtos, eles são desde hambúrgueres, a sorvetes, por exemplo, a whey protein, a um sachêzinho de cappuccino, que tu compra o flaconete, mistura com uma água quente e tu tem um cappuccino, por exemplo. E o programa Bem Viver de hoje vai ficando por aqui. Você continua nos acompanhando nas redes sociais e também na programação aqui da TV Diário, no canal 526 e 26 da NET. Eu desejo uma ótima semana e a gente se encontra no próximo programa Bem Viver. Você assistiu Bem Viver. Oferecimento Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Inana, clínica de biomedicina estética. Aqui na Inana, os homens encontram procedimentos e tratamentos que visam não só tratar esteticamente, mas também qualidade de vida. Os procedimentos masculinos, eles podem ser fotodepilação, a luz intensa pulsada,
limpeza de pele, reequilíbrio da microbiota, a harmonização facial e a toxina botulínica, e também a mesoterapia capilar, tratamento para a queda de cabelos. Venha conhecer a clínica e saiba mais sobre outros procedimentos masculinos direcionados para você. Inanna, beleza de dentro para fora.